Bom dia a todos, eu sou a Gelsa, eu sou coordenadora das práticas integrativas e complementares no estado de Minas Gerais e, a pedido da Regional de Unai, eu vou falar um pouco sobre as práticas integrativas aqui. A primeira característica que eu quero dizer é sobre a definição das práticas integrativas. As práticas integrativas, ela tem uma abordagem holística, ou seja, ela aborda o ser humano como um todo. Por exemplo, se um indivíduo chegar com uma dor, o terapeuta da prática integrativa não vai tratar a dor, ele vai tratar o indivíduo como um todo. Então, ele trabalha com o ser humano como um todo, que é integrado em seu sistema, a sua comunidade, a sua família, ele como um todo. E é por isso também que é chamado integrativo. É integrativo quanto a si, quanto ao sistema, como também é integrativo ao sistema médico convencional. Ou seja, as práticas integrativas, elas não substituem, sob hipótese alguma, a medicina convencional, a medicina alopática. Muito pelo contrário, ela complementa. Então, nós precisamos da medicina alopática, com certeza nós precisamos. Mas, no entanto, nós já sabemos, e a literatura científica também já sabe, e todos os pacientes sabem disso, que a medicina alopática ela tem um propósito, né? E o propósito dela, ela atende. Só que o indivíduo, ele tem necessidades muito maiores, mais abrangentes, do que a medicina convencional se propõe a fazer. Então, se o indivíduo vai lá com uma dor no ouvido, ele vai com certo tipo de dor, o que a medicina alopática vai fazer? Ele vai tratar aquela dor. Se está com a perna quebrada, vai tratar aquela perna quebrada. E está certo. Só que nós não somos só isso. Nós somos muito mais. E o ser humano, quando ele vai, o indivíduo, o paciente, ele vai atrás da medicina para resolver esse problema, ele procura mais, né? Ele procura satisfazer mais necessidades que todo o seu ser tem. Porque aquela dor não está perturbando simplesmente somente aquele processo físico que ele está vivendo naquele momento, mas pode também prejudicar a sua qualidade de vida, pode prejudicar o seu trabalho, pode prejudicar todo o seu funcionamento. Então, ele como um todo, ele é visto, acessado, né, dentro da medicina, dentro das práticas integrativas e complementares, certo? Então, quais são os pontos assim, principais das práticas integrativas e complementares? Um é esse tratamento humanizado. Dentro desse tratamento humanizado e integrativo, integral, nós vemos o quê? Ele compõe o tratamento individualizado. Ou seja, o indivíduo ele é tratado como um indivíduo. O tratamento ele é individualizado. Ou seja, por exemplo, vamos dizer que eu vou na homeopatia, na acupuntura, na medicina antroposófica, no reiki ou alguma terapia complementar. E vamos dizer que eu vou lá com uma queixa de pneumonia ou asma. Vamos dizer que a Joana também vai nesse terapeuta com a mesma queixa. E vamos dizer que uma outra pessoa também vai com a mesma queixa. Pode ser que eu saio com uma receita de um remédio homeopático. Pode ser que a Joana saia com uma outra receita de um remédio homeopático. E pode ser que a outra pessoa ainda saia com uma outra receita do médico homeopático. A mesma coisa com a acupuntura. Provavelmente os pontos que eu serei tratados na acupuntura, os meridianos, são diferentes dos pontos que a Joana e a outra pessoa serão tratados na acupuntura. Com a auriculoterapia, a mesma coisa. Provavelmente os pontos do ouvido, da orelha, que serão acessados, os meus e das outras duas pessoas, serão diferentes, ainda que nós temos a mesma queixa. Por quê? O que está causando, de onde que vem, é diferente.
Então, cada um é tratado como indivíduo. É um tratamento individualizado. Então, isso é muito importante dentro dos paradigmas das práticas integrativas e complementares. Outro ponto é a preferência do paciente. Ou seja, o paciente escolhe, ele decide se ele quer ter aquela prática integrativa ou não. Então, ela não é prescrita. O médico vai prescrever acupuntura, vai prescrever dança circular, vai prescrever reiki. Não. É a procura do paciente, é a escolha que ele faz para ter aquela prática ou não. Então, isso é muito importante, porque isso cria um processo de autonomia. Ou seja, o indivíduo, ele toma decisão por aquela prática, no final, ele acaba sendo responsável por si mesmo. Isso acarreta várias consequências, porque ele começa a ser responsável pela sua saúde. Então, ele começa a mudar os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de vida, ele começa a ter uma consciência sobre si mesmo e ser responsável pela sua própria saúde, o que é muito importante. Porque, claro, que como nós somos integrados e holísticos, quando nós tomamos uma decisão sobre algo, a gente acarreta em todas as áreas da nossa vida. O outro pilar é que as práticas integrativas, eles veem o indivíduo, a pessoa como um todo. Aquilo que nós falamos do holístico, certo? E a outra coisa é que eles tratam a natureza espiritual, consideram a natureza espiritual de cada indivíduo. Com isso, nós queremos dizer que as práticas integrativas atingem o indivíduo como um todo. E o espiritual aqui não é o religioso. Portanto, as práticas integrativas, elas estão despojadas de qualquer cunho religioso. Então, ela não está ligada a nenhum tipo de religião. Elas são práticas integrativas e complementares que abordam um indivíduo como um todo, considerando a sua individualidade, considerando a sua preferência, certo? E o seu indivíduo como um todo também a sua espiritualidade. Ou seja, como nós chamamos de espiritualidade, são as necessidades que são além da matéria que os indivíduos têm e buscam. Então, as práticas integrativas atingem como um todo. Conforme a ciência, conforme os artigos que têm sido escritos, nós já temos evidências das práticas integrativas quanto ao relaxamento. Ou seja, elas produzem um relaxamento profundo. Considerando que muitas das doenças hoje, das desordens, elas são consequências de estresse. Um relaxamento profundo pode providenciar força física ao indivíduo, defesa imunológica e condições de lidar com a sua vida, com seus problemas, com seus desafios de uma forma melhor. As outras evidências que a literatura científica providencia sobre as práticas integrativas e complementares é a dor, a dispneia, a ansiedade e a depressão. Nós já temos dados, evidências de que as práticas integrativas reduzem todos esses sintomas. Também elas produzem, fornecem ferramentas de enfrentamento quanto a situações difíceis. Então, situações muito difíceis, muito estressantes, as práticas integrativas fornecem ferramentas com as quais os indivíduos começam a lidar com a sua vida de uma forma mais tranquila e assim consegue sobrepor os desafios e caminhar adiante. O outro ferramenta que dá é o senso de controle do desconforto. Então, o indivíduo começa a se sentir mais confortável diante da sua situação, começa a lidar com ela melhor e começa a ir para frente, caminhar para os nossos próximos desafios. Então, quando a gente fala que se a literatura científica dá evidência das práticas integrativas em todas essas áreas, é porque ela tem sido pesquisada. Então, e ela tem sido pesquisada principalmente nos países do primeiro mundo. Nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Saúde, que é um dos maiores do mundo, e é aqueles que dá diretrizes quanto aos tratamentos médicos para o mundo inteiro praticamente, tem um centro dentro dele que chama National Center
for Complementary and Integrative Health. Esse centro ele faz pesquisas muito profundas sobre as práticas integrativas. Por quê? Por que os Estados Unidos, que é um dos países mais avançados na medicina alopática, decidiu criar um centro de pesquisa de terapia complementar? Por quê? Porque a população procura. Conforme a Organização Mundial da Saúde, só no ano passado, só nos últimos 30 bilhões de dólares foram gastos nos Estados Unidos pelos americanos em terapia complementar. Ora, se um gasto tão grande dos indivíduos que vão atrás das terapias complementares para ter uma saúde melhor, é lógico que isso deve ser estudado, deve ser pesquisado, para que essas terapias sejam oferecidas de uma forma segura à população. Porque quando elas são estudadas e a segurança delas é averiguada e o que elas estão oferecendo, elas podem ser oferecidas de uma forma mais ampla, favorecendo a saúde da população, como também podem ser favorecidas de uma forma segura, assegurando a saúde do paciente. No PubMed, nós temos, por exemplo, nós temos todas as terapias no PubMed que nós podemos procurar. Se a gente procurar Reiki, o Therapeutic está lá. Se nós procurarmos medicina tradicional, integrativa e complementar, que é o nome dado para as terapias complementares fora do Brasil, aqui é práticas integrativas e complementares, nós também achamos artigos no PubMed sobre isso. Se nós colocarmos a homeopatia, a acupuntura e colocarmos as práticas, nós vamos achar literatura sobre isso. Isso é importante porque mostra que nós temos artigos científicos em todas as partes falando sobre as evidências das práticas integrativas e complementares. Nos Estados Unidos também, os grandes hospitais como Harvard, como Stanford, como George Washington Hospital, University, lá em Washington, o M. Anderson. Então, os grandes hospitais, como também os pequenos, oferecem as práticas integrativas e complementares. Não só isso, como tem um centro de oferta e de pesquisa e de ensino das práticas integrativas e complementares. Existe até residência em práticas integrativas e complementares, ou medicina integrativa, como eles estão chamando agora, ou até saúde integrativa, porque eles já estão chegando num ponto de que não é mais só medicina integrativa, é uma saúde integrativa, porque compõe o ser humano como um todo e diferentes abordagens para que o ser humano tenha saúde, certo? Então isso é muito importante. Nós sabemos que essas práticas estão nos grandes centros de pesquisa, como também nos grandes hospitais, e são oferecidos por esses hospitais, como também a residência, a preparação para poder trabalhar com essas práticas integrativas. Em George Washington University Hospital, eles têm um centro de medicina integrativa, que é onde eu trabalhei como mestre de Reiki, reikiana lá. Eles têm residência em Reiki. Olha só, dentro desse hospital. E muitos residentes de UTI, médicos, fazem o curso de Reiki porque eles já viram o potencial que as práticas e o Reiki ou todas as práticas têm aos pacientes em melhorar a sua saúde e ajudar no tratamento ali da medicina alopática. Isso é importante porque a gente vê que nós não estamos numa frente contra a medicina alopática, mas muito pelo contrário. Nós estamos juntos, a favor, integrando para a melhoria da saúde das pessoas. E se elas estão procurando, nós temos que ter certeza de que elas estão encontrando com segurança essas práticas integrativas. A ciência mostra também, e os nossos trabalhos aqui em Minas Gerais, que as práticas integrativas têm favorecido muitos pacientes. Por exemplo, na regional de Divinópolis e em outras regionais, os profissionais do SUS estão oferecendo auriculoterapia para pacientes
com o problema do tabagismo. E a auriculoterapia tem favorecido de uma forma barata, super simples, o desafio do abandono do tabaco. Nós temos 80% dos pacientes que recebem aurículo conseguem superar o tabagismo. Nós também temos outras práticas, acupuntura e aurículo também, e as outras práticas integrativas, ajudando os pacientes a dormir melhor, ter nível de ansiedade melhor, diminuir os remédios ansiolíticos de tarja preta, que são difíceis de ser controlados, e também tem ajudado os pacientes a controlar a hipertensão, como por exemplo na regional de Manhumirim. E isso são os nossos casos regionais aqui de Minas, sem considerar os casos no Brasil e no mundo inteiro. O Bernardo Coutinho, por exemplo, defendeu a tese de doutorado dele 2 semanas atrás, mostrando o efeito da auriculoterapia em diminuir e controlar os sintomas de dor e movimento em pacientes com chikungunya. Então, é um trabalho científico que mostrou os resultados e nós podemos ver como que as práticas realmente podem favorecer a saúde dos pacientes de uma forma econômica e de uma forma efetiva. As práticas integrativas, coletivas, como linha Kun, como a dança circular, como a biodança, a terapia comunitária, têm ajudado as pessoas, os pacientes, a ter uma união, a ter laços saudáveis uns com os outros e conseguir sobrepor os desafios que a comunidade, que a vida oferece. Isso é muito importante, porque a vida em comunidade fortalece, ajuda a criar novos hábitos, principalmente hábitos saudáveis, quanto à alimentação, quanto à caminhada. As pessoas começaram a se alimentar melhor, começaram a caminhar, começaram a fazer exercícios juntos e começaram a ajudar uns aos outros. Então isso é muito importante porque isso diminui o estresse, isso favorece a segurança, isso favorece a melhoria da saúde, que só vai ser uma bola de neve positiva que essas práticas coletivas estão trazendo, além dos exercícios físicos em si, essa integração. Então isso é muito importante. Então, dentro desse quadro do que as práticas integrativas oferecem, no Brasil, em 2006, nós temos a instituição da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, que está no Ministério da Saúde, dentro da atenção básica. Em 2017, essas práticas integrativas chegaram a um número maior e em 2018 nós chegamos ao número de 29 práticas integrativas. No estado de Minas Gerais, nós temos, desde 2009, a instituição da política das práticas integrativas. Isso é muito importante porque, com a instituição de uma política dentro do estado de Minas Gerais, nós temos uma coordenação das práticas integrativas, onde nós podemos monitorar os dados, nós podemos ajudar a ampliação e o fortalecimento das práticas integrativas, a oferta dessas práticas nos municípios, nas unidades de saúde, ajudando os nossos pacientes, oferecendo para eles essas ferramentas que podem ajudar a melhorar a sua saúde em conjunção. Também nós verificamos que os profissionais de saúde que oferecem e recebem as práticas integrativas, eles são mais felizes. E por isso eles conseguem resolver os problemas que surgem de uma forma melhor, de uma forma mais interessante, trazendo um sistema mais harmonioso, mais positivo dentro da sua unidade e assim oferecendo aos pacientes uma segurança maior e isso ajudando a saúde de todo mundo. Então, é muito interessante. Na própria tese do Bernardo, teve uma professora de yoga, uma professora, na verdade, de fisioterapia da UFMG, titular, no topo da sua carreira, produzindo muita ciência, e ela falou assim: eu fiz um curso de yoga e eu estou tão feliz que eu queria fazer só yoga. Eu disse para ela assim: não, você vai fazer yoga e ciência, e mostrar que a yoga também tem produtos, tem resultados científicos.
Então é isso, é o bem-estar que essas práticas trazem para todas as pessoas, em todos os níveis, dando a ela força e felicidade para ter uma saúde melhor, para ter uma vida melhor, né? Então, isso é extremamente importante. Então, aqui em Minas, nós temos vários alvos, vários objetivos com as práticas integrativas e complementares em todos os municípios. Então, nós gostaríamos, por exemplo, como é que nós vamos ampliar, como é que nós vamos fortalecer as práticas integrativas aqui em Minas Gerais? Bom, esse ano de 2018, nós trabalhamos muito em vários sentidos. Então, assim, um sentido é o fluxo de informação. Para que essas práticas integrativas, elas consigam realmente ter um monitoramento, uma avaliação e assim ampliar de uma forma que dê resultado, de uma forma sustentável, é preciso que haja um fluxo de informação. Ou seja, que cada município, cada unidade de saúde saiba das práticas integrativas, saiba dos benefícios que ela tem. Por quê? De repente tem um profissional ali que é formado em acupuntura, em aurículo, em reiki, em alguma prática e não está dando, não está utilizando isso para o bem-estar ali, não só dos profissionais, mas de toda a comunidade que atende ali. Então, se esse fluxo de informação, se cada unidade tiver a consciência do que são as práticas integrativas e complementares, ela pode utilizar, maximizar o serviço das práticas de uma forma mais interessante, favorecendo todo mundo ali na sua unidade. Essa informação, ela vai ser passada para a regional e vai chegar até nós. Então, nós vamos ter uma política transversal e, ao mesmo tempo, democrática, igualitária entre todos os setores da atenção primária. Então, esse é um dos nossos objetivos que nós estabelecemos para 2019. É o fluxo de informação, é a qualificação de toda a atenção primária sobre as práticas integrativas para ser favorecida por esse serviço. A outra, dentro disso também, é a integração das práticas integrativas dentro dos serviços da atenção primária. O que nós queremos dizer com isso? Olha, não é só ter um centro de terapia complementar de referência, isso é importante, ajuda, mas a integração dentro dos serviços, porque se o fluxo de informação existe, o conhecimento sobre as práticas, o que ela favorece dentro da atenção primária, a todo mundo, nós podemos inserir esse serviço dentro da atenção. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Nós trabalhamos com as mulheres em situação de violência aqui em Belo Horizonte. Isso não é só violência doméstica, é violência de todos os tipos, né? Mães que tiveram filhos assassinados em sua frente e por aí vai. São pessoas muito sofridas que têm medo até de falar e desabar. Pessoas que se isolam dentro de casa, têm a saúde cada vez piorando, tomando mais remédios e tendo um gasto, não só sofrendo, mas como produzindo um gasto maior para todo o sistema. E aí vai aquela bola de neve negativa. Pois bem, quando essas mulheres vão para o nosso ambulatório, né, que é lá do Hospital das Clínicas, elas recebem o tratamento psicológico, elas recebem o tratamento psiquiátrico, médico e tudo mais, mas ela recebe também as práticas integrativas e complementares. E as práticas integrativas, ela é dada ao mesmo tempo, no mesmo local, e isso favorece as mulheres a conseguir fazer um tratamento com o psicólogo, consegue fazer o tratamento da clínica que ela não conseguia antes, por causa dos traumas, dos desafios. Então, essa integração vai ajudar muitos pacientes, por exemplo, que não conseguem aderir aos tratamentos, a conseguir aderir e assim ter uma sua saúde melhor. Então, o interessante é isso, é que as práticas, elas sejam inseridas, dadas organicamente, integrativamente, junto com a medicina convencional, com a medicina alopática. Então, esse é um dos nossos objetivos, é essa integração, para que os dois serviços aconteçam de forma integrada, de uma forma transversal, por vários profissionais, dentro daquilo que a demanda existe, dentro das necessidades e das demandas
que os postos de saúde, a comunidade tem, certo? E o outro pilar, então, é o registro. Porque se nós registrarmos as práticas integrativas, elas vão poder ser avaliadas e assim melhorar os serviços. Ou ter uma capacitação maior de práticas integrativas, ver o que a comunidade precisa. E assim nós podemos até conseguir um financiamento. Falando em financiamento, todo mundo vai perguntar, ora, de onde veio o dinheiro para as práticas integrativas? Então, desculpa, as práticas integrativas estão dentro da atenção primária. Elas estão no PEMAC, elas estão na carteira de serviços, né, aqui de Minas Gerais, e, portanto, ela é como no PEMAC, como um indicativo de saúde, né, e tanto dentro da atenção primária, ela faz parte do financiamento da atenção primária, certo? Então, todo financiamento que vier para a atenção primária, as práticas integrativas são contempladas por esse financiamento, seja no nível central, federal, seja no nível estadual. Então, vai caber ao gestor e os coordenadores da atenção primária saber as necessidades e as demandas da comunidade, né, da saúde como um todo, para saber onde que vai empregar esse dinheiro. Sabendo, havendo uma qualificação das práticas integrativas, o que ela pode trazer ao sistema de saúde, não só uma saúde melhor, mas como também trazer economia para o sistema de saúde e não gasta mais, porque às vezes fala assim, o posto de saúde precisa de curativo, vai gastar dinheiro com prática integrativa, pensa. Não é bem assim. As práticas integrativas, elas trazem relaxamento, elas ajudam no estresse, na ansiedade, na dor, que por sua vez atrapalham o funcionamento da pessoa. Quantas pessoas deixam de trabalhar, faltam ao serviço por causa de dor, por causa de ansiedade? Quantas pessoas não conseguem ser tratadas da diabetes ou da hipertensão, porque eles não conseguem tomar os seus remédios direito, porque eles não conseguem lidar com os efeitos colaterais desses remédios, ou porque a funcionalidade é tão baixa que eles não conseguem. E através das práticas integrativas, eles começam a conseguir. E daí eles começam a necessitar de menos tratamento, menos demandas desses tipos de demanda. Então, assim, é uma abordagem que não vem para substituir o curativo, mas é uma abordagem que vem para ajudar o paciente a não ter mais necessidade de tanta demanda, de tanto tratamento dessa forma. Então, de uma forma integrada, atendendo às necessidades como um todo do ser humano, nós podemos trazer saúde para esse indivíduo, não estamos trazendo cura, não estamos trazendo essa abordagem da cura, mas estamos trazendo saúde para os indivíduos, e tendo saúde, eles podem usufruir melhor de sua vida, funcionar melhor e termos uma sociedade mais interessante, certo? Então, aqui em Minas Gerais, nós temos o sistema de registro que chama FormSUS, que chama do Prática em Loco que está dentro do FormSUS, onde nós registramos todas as práticas integrativas. Quem faz esse registro? O profissional da saúde. É o profissional da saúde que registra as práticas integrativas e complementares no FormSUS. E o coordenador da atenção primária, o gestor da saúde, como também as referências técnicas, se nós, no nível central, temos acesso a esses dados, nós podemos ver o que está acontecendo, podemos avaliar, podemos compor até indicadores para nós termos um financiamento para as práticas integrativas e complementares. Sem registro não tem indicador, sem indicador não tem como nós termos uma política financeira para essas práticas, além do que pode ser empregado da atenção primária diretamente nas práticas integrativas. Isso é muito importante. E como que é que o profissional vai registrar? Então, os profissionais, através desse fluxo de informação que nós queremos estabelecer, nós podemos garantir esse registro. Ou seja, o profissional das PICs, ele tem que ser inserido, cadastrado dentro do FormSUS. Quem faz isso são os coordenadores da atenção primária, são as referências técnicas
E nós também no nível central. É só termos um e-mail, só o e-mail do profissional da saúde, o e-mail profissional, o e-mail pessoal, porque o Plano SUS não aceita o profissional. E com esse e-mail, nós adicionamos ao sistema, esse profissional vai receber um login e uma senha e poder, daí em diante, fazer o registro. O importante é que ele pode fazer o registro em qualquer lugar. Se ele está na cidade A e ele vai para a cidade Z, ele pode registrar lá na cidade Z. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai colocar no registro dele qual município que ele está. E isso é interessante, porque nós garantimos que aquele profissional vai sempre registrar as práticas e aquelas práticas sempre vão ser registradas. E nós vamos saber que o profissional se envolveu também. E aí, começar, olha, esse profissional mudou dessa cidade, vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar, se ficou sem prática, como que nós podemos fazer para inserir essa prática integrativa lá. Né? Então, conforme também a política do Ministério, cabe ao gestor da saúde, tá, decidir se o município vai ter a prática ou não, se a demanda da prática integrativa existe ou não, como que ela vai se estabelecer, isso é uma decisão do gestor municipal, tá? Isso deve ser respeitado, porque eles que sabem, né? Vocês que estão na ponta, que sabem as necessidades de cada município, e elas são diferentes uma das outras, certo? Então, isso é muito importante, nós temos essa consciência, que o Ministério fala isso. Existe também o sistema de informação, que é do CISAB ou ESUS, onde nós registramos as práticas integrativas a nível federal. Ele deve ser registrado. Ele deve ser registrado. E aí, por quê? Porque o Ministério ele tem que saber como que essas práticas estão sendo, porque é uma política nacional. Até mesmo para nós conseguirmos avanços, finanças mais específicas. Por exemplo, esse ano de 2018, o Ministério da Saúde ofereceu para Minas Gerais 500 vagas para o curso de auriculoterapia. Nós conseguimos formar mais de 400 auriculoterapeutas no estado de Minas Gerais. Então, assim, é importante ter o registro nacional, porque através desse registro, nós temos mais condições de ter financiamento para que possamos ter ações das práticas integrativas em todo o território brasileiro. Aí você me pergunta, Gelsa, 2 registros é demais. Nesse momento, não tem jeito, nós vamos ter que ter. Por quê? Porque no CISAB, no ESUS, as práticas integrativas, elas são registradas dentro de racionalidade de saúde, que são 4. E daí nós temos o quê? Outras. E aí esses outros, todo mundo registra o que quiser. Existem também os procedimentos. Existe o procedimento da auriculoterapia com CIGTAP. Existe esse procedimento também. Mas o que acontece? Existe o procedimento da auriculoterapia, existe o procedimento da dança circular, da terapia comunitária, todo o reiki, todos esses procedimentos podem ser registrados no ESUS